Conexões Criativas dessa semana, você vai conhecer o Eneagrama, um método que ajuda a obter maior assertividade nos relacionamentos, principalmente profissionais. Agora você também vai conhecer as histórias de vida, experiências e causos contados pelos meus entrevistados, pois a transmissão das vivências sempre foi um meio em que o homem aprendeu coisas novas. E nessa edição do programa você vai ficar sabendo das novas linhas de financiamento oferecidas pelo Bandes. Maurício, em função da pandemia, de que forma o Bandes vem se articulando para socorrer as micro, pequenas, médias empresas? Pois é, com a pandemia, o Bandes lançou mão de algumas linhas para financiar as empresas, independente do porte, micro, pequenas, médias, grandes empresas. Nós lançamos uma linha chamada a linha emergencial Bandes Banestes, em conjunto com o Banestes, e financiamos um número significativo de empresas e um volume de recursos que jamais o Bandes tinha operacionalizado num período tão curto. Fizemos praticamente quase 350 milhões de reais nos últimos 3, 4 meses. Então isso deu assim, um fôlego a várias empresas, e o Bandes continua apoiando em várias linhas. E recentemente conseguimos junto ao BID uma linha que é para retomada. Ou seja, o Bandes trabalhou no primeiro momento para socorrer na dificuldade e agora está se colocando à disposição para uma retomada. Então, algumas empresas que gastaram, entre aspas, aí, o seu fôlego financeiro nesse período, agora elas vão precisar de mais um apoio, então o Bandes está se colocando à disposição, buscou recursos no BID e está com 160 milhões de reais, provavelmente a partir de setembro, talvez meados de outubro, para fazer essa operação com as pequenas, micro e médias empresas, mas foco mesmo micro e pequenas empresas. Essa linha tem uma peculiaridade, que é o atendimento às mulheres. Essa linha é bem interessante, ela tem uma peculiaridade de prazo, de taxa, mas tem também essa questão de nós estarmos nos comprometendo a financiar no mínimo 20% de empresas que são chefiadas por mulheres. É algo diferente, é um compromisso assumido pelo Bandes junto ao BID, que eu acho que nesse momento é importante, porque a gente vê uma mudança, isso não vem pela pandemia, vem há muito tempo, do perfil das empresas capixabas sendo cada vez mais chefiadas por mulheres. Então é um compromisso do Bandes, junto ao BID, de estar financiando no mínimo 20% de empresas que sejam chefiadas por mulheres. Existe um investimento do Bandes em startups, nesses novos negócios? Existe. Esse eu acho que é o grande diferencial do banco de desenvolvimento para um banco comercial, um banco de atuação, vamos dizer assim, no varejo que nós temos por aí. O Bandes, ele aceita correr risco. O que isso significa? O Bandes, ele consegue apoiar empresas que estão nascendo, independente do porte. E quando a gente fala de startups, ou empresas menores, ou ideias inovadoras, a gente não só faz financiamento, a gente também participa. E participa como? Através de fundos. Então hoje o Bandes participa de 4 fundos, o Criatec, o Primatec, o Seed for Science e o FIP Anjo, que a gente tenta ter o quê? Um produto para cada perfil de empresa, desde aquela que é uma ideia, até aquelas empresas que já estão de alguma forma emitindo nota fiscal, faturando, mas estão precisando de um apoio para crescer ou para dar um salto. Então o Bandes, nesse aspecto, é um banco diferente. Ele apoia todas essas iniciativas e todos esses empreendedores. E no âmbito específico da indústria criativa, o que o Bandes tem viabilizado para os empreendedores criativos? Olha, o Bandes tem várias linhas, a gente chama aqui algumas na área da indústria, como Indústria 4.0, em onde a gente repassa recursos tanto do Bandes, recursos próprios do Bandes, quanto de agências como a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, que o Bandes é o único banco no estado que repassa a FINEP. Então a gente tem linhas específicas para a economia criativa, dentro dos nossos recursos. Então, assim, não há nada que o Bandes não analise ou não há nada que o Bandes não estude para ser financiado. Se é algo que trabalhe desenvolvimento do Estado
o desenvolvimento de um determinado setor, de um segmento, questões ligadas à cultura, esporte, arte, etc., o Bandes pode financiar. O Bandes está aberto e tem linhas para receber os projetos e ver a melhor forma de participar. E o que o empreendedor deve fazer nesse momento, especificamente esse da indústria criativa? Olha, o Bandes está aberto, a gente tem os nossos canais de acesso, nós temos tido muitos acessos pelo site, né, o nosso site, www.bandes.com.br. Lá nós temos todas as orientações para que o empreendedor, o empresário, possa entrar em contato com o Bandes. Nós hoje temos uma diretoria de negócios, foi criada recentemente, única e exclusivamente para cuidar desses projetos, junto com a gerente comercial, uma gerência comercial, que vai designar o gerente adequado para tratar do assunto específico. Porque às vezes você tem um gerente que já está acostumado com aquele assunto, conhece do assunto, né, já conhece o ambiente de negócios, então assim, tudo anda mais fácil. Então, entrando no site do Bandes, né, vendo os canais de comunicação com o banco, eu garanto que rapidamente o Bandes vai entrar em contato com você para que você possa expor a sua ideia, o empresário possa trazer o seu projeto para a gente analisar. É simples, é muito simples e rápido. Agora eu vou para um rápido intervalo e volto já. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Cult Boutique. Arte e estilo para você criar a sua própria moda. E G-Crio, tinta boa de verdade. Você se conhece plenamente? É capaz de identificar os comportamentos que o prejudicam? Por meio do Eneagrama, uma ferramenta antiga de autoconhecimento e conhecimento dos outros, você consegue obter mais efetividade nos seus relacionamentos profissionais e de negócios. O Eneagrama vem sendo aplicado aos negócios em mais de 30 países, como no Brasil. Trata-se de um método de desenvolvimento comportamental do ser humano, tanto em termos pessoais como profissionais e organizacionais, para a superação dos negócios e vem sendo utilizado por diversas empresas. O sistema contém conhecimentos profundos sobre os diferentes modos de pensar, sentir e agir das pessoas. A técnica pressupõe que existem 9 diferentes tipos de personalidade que representam visões diferenciadas de percepção do mundo, com suas respectivas formas de atuação, e refletindo como interagimos em nossa existência. O Eneagrama, Ivana, é um estudo milenar. Tem registros do Eneagrama de 2000 anos antes de Cristo. Pode ser que ele já existia antes disso, não se sabe. Um vasto estudo comportamental que consegue mapear 9 padrões comportamentais dentro de todo ser humano. E aí ele delimita, desenha tendências de comportamento, tendências de formas de agir, de preocupações, de características específicas de determinados tipos de padrão, né, dentre os seres humanos, assim, digamos. E como é possível compreender o outro por meio do Eneagrama? Entender o outro por meio do Eneagrama também é uma excelente pergunta. Por quê? Primeiro a gente entende a nós mesmos, né? O Eneagrama ele é muito utilizado para o autoconhecimento. A gente faz uma aplicação dele na liderança, que é a nossa principal atuação. Servir para você entender a si mesmo e assim ajudar o outro a entender a ele próprio. Considerando a história de cada um, as experiências que ela teve, as percepções de mundo que aquele indivíduo foi tendo ao longo da sua história, se consolida um padrão comportamental lá pela idade adulta, entre os 20 e 22, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da maturidade da pessoa. E a partir dali, ela vai tomar decisões com base, obviamente,
na história que ela teve de vida, naquilo que ela entende que são as bases da criação dela, ou seja, nas suas crenças. E aí, por conta daquelas crenças, você entende que determinado tipo de padrão vai agir provavelmente da seguinte forma, né? Dessa forma. Então, eu gosto muito de falar do meu padrão porque eu adquiri direito, né, ao longo dos meus quase 40 anos de entender como eu sou. E essa explicação que você traz a perspectiva da necessidade de um entendimento, de um diálogo. O Eneagrama parece trazer essa premissa de que quanto mais você fala de história, você fala de diálogo, você fala dessas questões todas. Mas é possível que uma pessoa camufle? Você pode polir um padrão. Eu sou um padrão 8, não nego. Há 10, 15 anos atrás, os meus amigos... É bom a gente fazer essa confissão assim, né? Depois você corta, tá, Jandra? Mas há alguns anos atrás, eu tinha muitos amigos que diziam: você precisa controlar um pouco mais o seu gênio. E hoje eu já ouço isso muito menos. Eles podem ter cansado? Podem, mas eu acredito que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento me ajudou muito a transparecer um pouco mais o melhor de mim, que é a resolutibilidade que eu tenho para as coisas, né? Agora, controlar o que sai, né? Uma coisa é o que a gente sente. O padrão, ele vai sentir no padrão dele, né? Um 8, ele sente uma angústia, uma vontade de fazer as coisas já, ele tem um senso de urgência. Só que o que ele transparece aqui é uma decisão dele, que com o autoconhecimento ele vai dizer: olha, isso que eu estou sentindo é a ansiedade do 8. Eu vou respirar e eu vou tomar a melhor decisão para essa situação. E aí ele desenvolve o autocontrole e aí ele consegue parecer com o padrão que ele quiser parecer. É uma questão de entender-se bem para poder dizer qual é a pessoa que me faz feliz, que eu gostaria de conviver com ela. E aí você consegue ser um pouquinho de cada padrão, não perdendo a essência do seu padrão master, que é aquilo que te faz ser quem você é, né? A sua grande identidade. E Juliana, como isso pode ser aplicado ao mundo dos negócios, que é o que vocês têm feito na Mastermind? Sim, a Fundação Napoleão Hill, ela tem essa prerrogativa de aplicar o conhecimento comportamental para ajudar os líderes, os empresários a terem melhores resultados nas suas empresas. Então, quando você, primeiro, um líder que entende que ele é dessa forma, né? Meu padrão é esse, né? Independente dos 9 padrões do Eneagrama, ele entende o dele. Então, ele sabe quais são as virtudes e quais são os vícios do padrão dele. Ele entende as forças e ele entende aonde ele precisa de ajuda. Então, o primeiro ponto é, se eu entendo as minhas forças, eu sei aonde eu posso trazer grandes resultados para a empresa. Fica muito mais fácil de eu me alocar em determinados projetos e dizer: olha, deixa isso aqui, que isso aqui é minha praia, eu posso tomar conta. Se ele entende aonde são as debilidades, onde ele precisa se desenvolver, ele forma um time complementar ao dele. Então, na hora de escolher o time também, ele fala: bom, eu sou um padrão 8, né? Então, pragmatismo para mim é muito interessante. Mas de vez em quando eu meto os pés pelas mãos, porque eu tomo decisão muito rápido e às vezes não analiso tudo que eu preciso. Então eu vou procurar um padrão 6, que é questionador, que gosta de fazer perguntas, que precisa de segurança para poder tomar uma decisão. E aí o 6, ajudando o 8, é uma dupla incrivelmente interessante. Quando entende isso, porque quando não entende, Ivana, é uma guerra sem fim. Um RH, por exemplo, que entende isso, ele faz o mapeamento dos padrões do Eneagrama, não para entender quem vai trabalhar melhor com alguém, assim, a partir de hoje eu vou trocar a Ivana de lugar. Não, mas eu vou entender que o padrão comportamental da Ivana pode dar mais resultado se for utilizado assim, e ela vai ficar mais feliz. Se você colocar, por exemplo, um padrão 8 para fazer uma atividade rotineira, ele fica muito chateado, porque a vida dele é uma adrenalina, ele gosta de coisa nova, ele gosta de novidade. Se você colocar no padrão 1 para trabalhar, o padrão 1 ele é perfeccionista, colocar ele para trabalhar num ambiente completamente desestruturado, ele fica maluco, porque ele precisa das coisas organizadas. Se esse celular está sobre a mesa, tem que ser no centro da mesa.
Se os livros estão arrumados, tem que ter uma ordem. Ele tem uma necessidade de organizar as coisas estarem numa forma lógica. Então, entender isso também faz você colocar a pessoa certa no lugar certo. Vamos falar em vendas. Um vendedor que entende um padrão comportamental do seu cliente, ele já vai direto no que ele quer saber. Eu estou vendendo um carro para um padrão 2, que é prestativo. O padrão 2, ele gosta de comprar um carro não só para o conforto dele, mas para o da família, para os amigos que ele vai carregar junto com ele. Ele vive uma experiência que não é sozinho. É uma experiência coletiva. Ele gosta de agradar as pessoas, ele gosta que todos se sintam bem. Então não adianta você falar de potência com ele, porque ele vai passear pela rodovia. Ele não vai pisar fundo. Quem vai pisar fundo é um 8, um 3, que quer adrenalina, um 7, né, que tem essa coisa do padrão 7 é sonhador, ele é criativo, ele tem um pouco mais disso, né? Então você vê um pouquinho da aplicação do Enneagrama em vários momentos da esfera corporativa, né? Tem milhares que a gente pode conversar. Eu vou dar uma paradinha e já volto. No momento atual de avanço acelerado nas tecnologias de informação, a comunicação, o diálogo, a narração de histórias de vida acabam parecendo perda de tempo. No entanto, era pela arte da contação de histórias que o homem, ao narrar suas experiências e vivências, transmitia o seu saber. É incontestável que esse saber é melhor aprendido por meio de um bate-papo. O Conexões Criativas, a partir de agora, vai explorar as histórias e causos dos seus entrevistados. O convidado dessa semana é o gestor financeiro Josimar Pinheiro. Josimar, começando por você, quanto tempo dessa trajetória do Josimar como empreendedor? Você começou aos 14 anos, é isso? Isso, Ivana. A minha vida a gente começou com 14 anos lá, né? E a gente precisava começar lá cedo a trabalhar. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade como office boy. Aos 18 anos, eu me formei em técnica em contabilidade e aí eu já consegui. Já fui ser sócio de um escritório de contabilidade e esse escritório de contabilidade ele prestava serviço de contabilidade para uma multinacional com uma exploração de petróleo. E aí surgiu uma oportunidade nessa empresa, eles me convidaram para assumir um departamento dentro dessa empresa e essa empresa era uma multinacional e aí começou a minha primeira parte da minha trajetória, que foi a área corporativa, onde eu fiquei 18 anos trabalhando em área corporativa em multinacional. E você já era empreendedor nessa época? Você já via essa nuance empreendedora? Sim, quando eu comecei no escritório de contabilidade, eu vi o pessoal trabalhando ali bem, todo mundo se espelhava neles, procurava o pessoal para se orientar e aquilo me chamava a atenção e eu achava uma profissão muito importante. Ela orientava os empresários a eles tomarem as suas decisões, tomava conta das empresas e aquilo me chamava muita atenção e eu gostei daquilo, até porque era um jovem, né, procurando o meu espaço, então aquilo me chamou muita atenção. E esse empreendimento e foi me destacando naquele momento e eu sempre ficava incomodado, achando que eu sempre podia fazer um pouco mais. Mas só que eu nunca tive oportunidade, né? Criança, eles não davam uma oportunidade. E na primeira oportunidade que apareceu, que foi essa de ir para uma área corporativa, foi aí eu adentrei nela e consegui, fiquei nessa área por 18 anos, ali, como já te comentei. E a partir daí, com essa experiência adquirida, eu acabei abrindo o meu próprio negócio. Eu percebi de novo, mais lá na frente, eu percebi que eu poderia fazer mais do que ficar empreendendo numa empresa privada. Eu achava que eu poderia empreender mais. E isso aconteceu. E há 23 anos a Consead ela existe, eu estou empreendendo na Consead há 23 anos e foi uma bela decisão que a gente tomou. Conversando, né, a gente trocou algumas ideias em que você falou que há muitos empresários, há muitos propensos a empreendedores, mas que eles fazem isso atabalhoadamente.
qual a importância, né, de você ter um planejamento do negócio? Então, isso faz toda a diferença, né? Porque quando primeiro que nós brasileiros somos extremamente empreendedores, mas nós não somos nada gestores. Nós temos dificuldade de fazer a própria gestão do nosso negócio. E quando você empreende, você está criando numa simbologia uma terceira pessoa, ou seja, você passa a ter uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica ela só existe porque o seu capital como pessoa física, seja ele humano, seja ele financeiro, vai fazer parte dessa nova companhia. E esse negócio só tem a objetividade de funcionar se ele tiver lucro. Então, para isso, você está fazendo um investimento, ou seja, eu estou pegando todas as minhas economias e botando num negócio que ele precisa dar lucro, porque para isso eu preciso me planejar. Eu vou colocar todo o recurso disponível que eu tenho nesse negócio e se não der certo, como que eu fico? Eu fico sem dinheiro? Eu não posso, eu sou uma pessoa física, eu tenho que continuar. Então, esse planejamento financeiro é extremamente importante. E hoje, né, essa questão do empreendedor, ele tem muito essa deficiência. Ele está abrindo muitos negócios hoje por questões da necessidade hoje, né? Nesse momento que a gente está vivendo, principalmente de pandemia, muitas pessoas estão sendo obrigadas a obter a sua própria sobrevivência. E essa parte financeira do seu negócio ficou desempregado, e aí fazemos como? Hoje nós estamos aí com um bom número de pessoas desempregadas procurando empreender. E se você não fizer nenhum planejamento para empreender, para ver a realidade desse negócio, se é viável você abrir esse negócio ou não, com certeza você corre um sério risco de um sonho e uma necessidade se tornar um tremendo pesadelo. E hoje, paradoxalmente, tem muitas empresas fechando por conta da pandemia e muitas empresas abrindo também. Exatamente. Por que essas empresas, por que já mais de 600 mil empresas já fecharam as portas nessa pandemia? Basicamente porque elas não tinham nenhuma reserva financeira, elas não tinham nenhum planejamento financeiro, não tinham um controle mais rígido dos seus gastos, e isso elas fecharam. Paralelamente, está havendo um novo grupo de empreendedores, que são esses empreendedores que a pandemia também os deixou desempregados e agora eles estão empreendendo no mercado, né? E claro, se eles, novamente, esses empreendedores hoje, existe aí também aqueles que ele precisa empreender, como ele não tem outro sustento, mas se ele, de novo, não tomar os cuidados, não fizer o planejamento, não der um passo bem estruturado, com certeza ele também vai se somar a esses 600 mil já. O Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero você na próxima semana com mais informação de educação, inovação, meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa e empreendedorismo na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Cult Boutique. Arte e estilo para você criar a sua própria moda. Aberto em dias pares. E G-Crio, tinta boa de verdade.